Sempre quando se fala em tecnologia, muita gente que desenvolve, trabalha na construção dessas ferramentas, vende a tecnologia como libertação do trabalho, promessa de eficiência. Em que momento essa promessa começou a se inverter? Porque quando a gente vê, mesmo no filme Metrópolis, a tecnologia não é símbolo de que haverá uma eficiência. Comeu esse reggae, a gente engoliu essa mentira, essa promessa nunca existiu ou teve algum momento de inflexão em que as coisas se aceleraram e a tecnologia não redundou como uma promessa de mais eficiência? Sim, tem perfeitamente, sou capaz de dizer exatamente o momento que isso aconteceu. Revolução Industrial. Josiah Wedgwood, final do século XVIII, a primeira linha de produção em série de cerâmica. Porque isso acontece o seguinte, quando isso é criado, desde o começo, gente, isso é criado e o dono da tecnologia, o empregador, ele diz assim, eu quero colocar cada vez mais pessoas trabalhando cada vez mais. Em momento nenhum, houve uma declaração de alguma dessas pessoas dizendo, estou fazendo isso para que o trabalhador trabalhe menos. Não. Eu acho que assim, o que acontece, por exemplo, eu gosto muito do Domenico de Masi, porém, o Domenico de Masi, o que ele escreve ali é quase uma ficção científica, quando ele falou lá do ócio criativo e tal, que é um conceito maravilhoso, e eu concordo com ele. Eu acho que esse conceito tinha que ser elaborado, tinha que ser trabalhado, tinha que ser vivenciado. O problema é que a realidade não dá conta disso. E quando eu digo realidade, aí, de novo, a realidade que a gente escreve. Então, quem é que escreve a realidade agora? Quem escreve a realidade agora é, em grande parte, quem tem o capital. Quem domina os meios de produção, né? Então, quando você tem essa dominação dos meios de produção, você cria as tecnologias e hoje o que acontece? Não precisa nem IA, né? A gente, pandemia, então vamos trabalhar em casa, beleza. Mas eu trabalhar em casa, você tem o WhatsApp, então você está disponível 24/7. Então é verdade, mas passa a ser, porque de repente o chefe te procura, isso aqui é urgente. E você, você aceita, porque você tem medo de ser demitido. Ou porque às vezes isso é dito para você, ou insinuado para você. Então, e em algum momento as pessoas normalizam isso, as pessoas naturalizam isso. Então, a quantidade de gente que defende isso é impressionante. E, na verdade, a gente vive numa cultura que leva a gente a normalizar isso. Mas quando surgem novas tecnologias, elas têm todo o potencial de fazer com que a gente trabalhe menos. Trabalhe melhor. Claro que a gente trabalha menos de certas maneiras, né? O que se vendia para as donas de casa americanas dos anos 50 era a máquina de lavar vai fazer você trabalhar menos. Sim, manualmente ela não trabalha quase nada. Eu não preciso mais lavar roupa. Mas quem é que bota as roupas na máquina de lavar? Quem é que bota o amaciante, o sabonete? É a mulher. O homem quase não participa desse processo, até hoje. Né? A maioria, o homem quase nunca é parceiro. Então, começa a ficar complicado isso aí. E aí, te libera para fazer outras coisas. O quê? Para continuar arrumando a casa. Continuar trabalhando na casa. Então, na verdade, o que acontece é que a pessoa que aparentemente se liberta disso pelo uso da máquina, ela é levada pela cultura a continuar trabalhando. Inclusive, aí é uma coisa interessante. O conceito de ócio criativo, nos últimos anos, não se fala mais nisso. E pelo contrário, aí você vê também outra coisa, são as redes sociais, aí você, Instagram, TikTok, tudo mais, e eu uso essas redes, mas você vê muitos influencers e muitas pessoas, LinkedIn, né, jogando, dizer o seguinte, te dando aquela vaga sensação de que se você não fizer algo com o seu tempo ocioso, você é um inútil para a sociedade. E aí tem outra coisa, não é só o trabalho, é a sinalização de virtude. Você tem que fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, você tem que conhecer um lugar novo, você tem que naquele restaurante, aquele café legal. Tem que performar o tempo todo. Isso cobra um problema muito grande de saúde mental. Então, a gente tem uma questão aí que faz parte do que atualmente a gente chama de aceleracionismo. Né? Que a gente está num momento em que a gente está inventando cada vez mais coisas, está criando cada vez mais coisas, como eu falei antes, não dá para desinventar. E eu, de novo, eu defendo essas invenções. Eu não sou... De vez em quando quando a gente está muito cansado, você acha que eu vou parar tudo e vou ficar só ouvindo disco de vinil, vou ficar só vendo televisão. Mas não. Eu adorei quando chegou o CD e o DVD, entendeu? Eu adorei com os canais de streaming. Então, assim, gosto muito do livro digital, leio tanto em Kindle quanto em papel. Mas eu acho também o seguinte, eu ao longo dos anos fui buscando estratégias para equilibrar isso, né? E na verdade a gente vive numa cultura, num mundo, e olha, se engana quem
quem está achando que eu estou fazendo um discurso de esquerda aqui. Eu já estive na China 1 ano e meio atrás, dando uma oficina de ficção científica para os estudantes universitários, e a China, mesmo sendo comunista e tendo um partido só, ela tem uma cultura do consumo que é idêntica à do Ocidente nesse sentido. Então, os jovens universitários chineses não diferem dos nossos jovens universitários. Então, é uma cultura que toma parte do mundo inteiro. Né? Não é uma coisa que pertence a este ou aquele lado do espectro político. E essa é uma realidade com a qual a gente tem que lidar e vai ter que criar estratégias nos próximos anos. Fábio, a gente sabe que você está com um curso aí do Mark Fisher, né, na PUC, e ele ajudou a popularizar, não sei se bem ele que criou a frase, mas ele ajudou a popularizar certamente, né, do que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, com esse avanço muito rápido da tecnologia, né, esse momento muito acelerado das coisas, inclusive a gente estava falando de trabalho e recentemente eu vi uma matéria muito interessante de como as startups no Vale do Silício, elas estão começando a incorporar aquela cultura do 996, né, 996, que começou na China, mas hoje até é proibido, né, governamentalmente por uma lei que é trabalhar 9 horas por dia, 6 dias da semana. Então isso até a China vetou e aí as startups de tecnologia dos Estados Unidos estão adotando isso, né? Mas se a IA não vai fazer meu trabalho, pois é, né? Eu não vou ganhar mais tempo, mas enfim, né? E aí, com esse avanço, né, dos próprios algoritmos, desse controle, aí entre esses conceitos de tecnofeudalismo, será que não está mais fácil imaginar até o fim do capitalismo do que o fim do algoritmo? Como que você vê essa situação hoje? Pois essa frase é engraçada porque até hoje não se bateu o martelo sobre quem disse. Dizem hoje em dia, eu já vejo dizendo que foi o Frederick Jameson que teria feito essa frase, mas isso não importa tanto. Eu acho que o problema aí é que é o seguinte, não é que o capitalismo não possa ter um fim. Eu acho que ele, em algum momento ele vai ter um fim. Tudo que começa tem um fim. O problema é ele não sofrer metamorfoses em outras formas mais nocivas. Né? Tem um livro que está saindo agora, chamado Capitalismo, uma história de horror, do John Greenaway, que é um pesquisador britânico, e que ele fala exatamente sobre isso. Ele pega o Mark Fisher, pega China Miéville, que é um autor também que a gente não comentou até agora, de fantasia e weird fiction, né? E faz uma análise de Drácula e Frankenstein, a questão toda do vampiro como o nobre, como um vampiro que suga, né, o sangue das pessoas e suga também o poder de compra das pessoas, o capital e tudo mais, né? E coloca tudo isso num momento em que as pessoas, você não tem mais, vamos dizer assim, como se fosse um poder de escolha. Em 89, quando cai o muro, né, Francis Fukuyama escreve um livro que é O Último Homem e o Fim da História, quando ele fala acabou a história porque agora vamos ter para sempre o capitalismo e tudo bem. Ele não estava 100% errado, porque é o que eu estou falando agora. O sistema que compõe o capital, que ajuda a compor o capitalismo, continua existindo aqui e na China, aqui e no Oriente. E a questão aqui não se trata, na minha fala, por exemplo, de querer o fim do capitalismo. É de querer que as mudanças que vão acontecendo na sociedade possam acontecer de maneira que a gente consiga se regular. A gente começou falando de IA e estamos terminando numa coisa muito legal, que é também de poder falar de como é que a gente regula esse sistema para ele funcionar bem para todo mundo. Para a gente poder ter o nosso ócio criativo, acabar com a escala, né, 6x1, poder criar, sabe, 5x2, criar como agora na Dinamarca tem de 4x3, sabe? Por que não? Então, essa é uma pergunta. A resposta quase sempre é porque é impossível. Tá? Por que é impossível se a Dinamarca faz? Então, tem gente que fala assim, mas o Brasil não é Dinamarca. Ok, tem razão. E como é que a gente faz para, nesse ponto específico, transformar o Brasil numa Dinamarca? Ou, melhor, fazer com que o Brasil seja ele próprio. Né? A gente consiga fazer com que o Brasil trabalhe como a gente consegue trabalhar, como a gente está acostumado a trabalhar. Né, para fazer com que a gente tenha um equilíbrio melhor. Né? Me fez pensar um pouco a conversa sobre o capitalismo ser um sistema evolutivo, porque me parece que a manifestação mais clara do que é o capitalismo hoje são as plataformas algoritmizadas. Não é uma coisa sem rosto, sem braços, sem cérebro, que toma decisões por você e todas as decisões são inapeláveis. Você lida com os efeitos dela e não pode dialogar muito, a não ser passar para o próximo vídeo, dar o próximo scroll e acabou. Desse ponto de vista, a tecnologia deixou de ser só uma ferramenta para virar uma infraestrutura do poder, de modo que ela é invisível, sem rosto, sem cara,
e faz com que os processos que são muito agressivos com aquilo que há de humano nas relações seja completamente invisibilizado e a gente simplesmente tenha que aceitar? Olha, é aquilo. Daí, ó, tá vendo que agora vou passar de Marx para Adam Smith. Quem propõe, né, o conceito de mão invisível do mercado é Adam Smith. A gente agora está com uma mão invisível, talvez da tecnologia, sobre tudo que está acontecendo com a gente. E aí a gente vai falar de maneira muito simples. Você tá com um problema na tua TV a cabo, no teu Wi-Fi, e você tentar entrar em contato com a empresa que instala. Você não consegue mais. Né? Volta e meia eu tenho amigos meus, já passei por isso recentemente, e eu não consigo melhorar o Wi-Fi lá de casa. Porque a gente entra em contato e aí a pessoa... às vezes uma pessoa atende e diz, vamos marcar pro dia tal. Tá bom, aí chegou o dia tal, a pessoa não vê. Aí você vai lá no sistema, tá lá como visto. A pessoa foi, não foi. Você estava lá em casa esperando o tempo todo, a pessoa não foi. E isso eu estou falando da coisa menos problemática, que você ainda consegue falar com a pessoa. Muitos sistemas bancários hoje em dia não conseguem mais. Você não consegue mais falar com a pessoa. Né? Tudo vai sendo rearranjado no sentido de você não precisar mais falar com pessoas. E aí é que é engraçado, né? Eu sou um filho eu nasci nos anos 60, final dos anos 60. Então, na minha infância e adolescência, eu tinha a gente sonhava com um futuro em que a tecnologia ia fazer tudo por nós, como falamos agora há pouco, né? E a gente tinha até desenhos animados. Aí você vai passar, vamos pegar aquela coisa mais antiga, mais clássica, que é de Jetsons, por exemplo. E tudo ali. De vez em quando dava um defeito lá, né? Tava problema numa máquina, mas também era você ir lá e consertar a máquina e ela voltar a funcionar. E como você tem agora um sistema em que a máquina não funciona, ou ela não é nem que não funcione, quem está por trás da máquina não está preocupado se ela vai funcionar ou não. Você já comprou aquele serviço, você já alugou aquele serviço. Então, e agora? Eu preciso muito ir resolver um tal problema num banco, mas agora quase não tem agência bancária. Com quem que eu falo? Liga para o número tal, não tem um atendente. A pessoa é um sistema eletrônico, você passa por várias camadas e de repente em determinados momentos você quer um atendimento que não está previsto ali. E aí, como é que você faz? Então, esse é um dos grandes problemas, né? E eu queria trazer, acho que um outro problema que a gente tem, e você como uma pessoa que vem da área de comunicação, de estudar narrativas e também cultura digital, pode tentar ajudar a gente a entender melhor esse fenômeno. Que eu acho que assim, com esse avanço dos algoritmos, essa sofisticação e somado a esse fenômeno dos vídeos curtos, né, e essa disparidade entre multiplataformas, tal, me parece que as grandes narrativas elas estão começando a ser cada vez mais fragmentadas. Fragmentadas no sentido de que antes, sei lá, no Twitter, você via as conversas que iam acontecendo, as grandes conversas, você ia lá, comentava. Mas hoje o algoritmo, por exemplo, de questão de vídeos curtos, ele vai indicar para você. Você nem sabe o que, por exemplo, o Elton viu ou o que o Elton comentou. Como que você vê esse fenômeno, assim, pensando numa extrapolação para o futuro, assim? Olha, eu gostava muito do Twitter, cara. Eu gostava muito do Twitter porque, exatamente o que você falou agora, me fornecia esse diálogo muito abrangente, inclusive sociopolítico, com várias tendências, e poder conversar, E eu me informava muito no Twitter, né? As grandes cadeias de notícias estavam todas no Twitter, e eu, muitas vezes, eu lembro também que houve uma época, 2010, 2011, foi o auge do Twitter. Foi um momento, inclusive, que eu estava em casa e, de repente, a minha ex-mulher, na época eu estava no escritório, ela estava no outro, de repente ela falou assim, você sentiu isso? Eu falei, não senti, o que foi? E tinha acabado de ver um terremoto, que reverberou e foi sentido aqui no centro de São Paulo. E na hora eu perguntei no Twitter, e várias pessoas ao mesmo tempo perguntaram, o que foi isso, o que aconteceu, isso aqui e tal. E 5 minutos depois, as redes começaram a noticiar que tinha tido um terremoto no litoral e que reverberou aqui. Então, assim, foi um momento muito bonito, inclusive do jornalismo, do jornalismo cidadão, independente, as pessoas começaram a fazer esse tipo de coisa. Mas que hoje em dia a gente não está conseguindo mais isso. Eu acho que o algoritmo ele deu uma abafada nesse ruído. E aí eu falo ruído da melhor maneira possível, né? A gente poder ter essa multiplicidade de conversas, e o algoritmo agora não te dá muito isso. Uma coisa que eu gosto muito ainda de usar é o YouTube. Eu não ouço música no Spotify. E aí não tem nenhuma questão social, é uma questão técnica. Eu tô lá ouvindo uma música lá e, de repente, nesse sentido, para mim funciona bem. Ele só me indica aquele mesmo tipo de música que eu gosto de ouvir. Então, beleza. De vez em quando ele vai me dar uma surpresa, que é muito agradável também. Então, se por um lado é bom,
porque ele me dá... E eu tenho que fazer um disclaimer aqui que eu não falei até agora, eu sou autista, é nível 1 de suporte. Então eu tenho algumas características, por exemplo, eu gosto muito de ouvir o mesmo tipo de música. Então eu boto ali e aí ele vai me indicando só aquele mesmo tipo de música. Só que depois de um tempo isso fica chato. Né? Então eu mesmo gostando muito disso, de vez em quando, por exemplo, eu vou lá ver o Agente Secreto, né? E de repente... boto umas músicas brasileiras dos anos 70, eu falei, caramba, que saudade. Aí eu vou no YouTube, boto essa música, e claro, o YouTube começa a me mandar de novo esse mesmo tipo de música. Mas é isso, eu acho que nesse momento o ruído está sendo abafado. A gente está sofrendo uma espécie de afogamento, aí, de naufrágio da informação. E o que está tendo é mais do mesmo para todo mundo e para tudo. Não é à toa que a gente está vendo também muita coisa aí. Outro dia eu vi uma notícia num caderno de cultura dizendo que pela primeira vez, não sei quantos anos, você está tendo... você teve assim, mais filmes... acho que em Hollywood, né? Mais filmes que não sejam continuações ou remakes. Né? Por quê? Porque já tinha ficado tão comum que você praticamente não tem nenhum lançamento que não seja um remake de alguma coisa, uma continuação dessa ou daquela franquia. Né? Então, eu acho que o que agora a gente está tendo é isso. Eu não sei, aí eu não confesso a vocês que eu não sei como fazer para sair dessa. Eu acho que a gente vai demorar um pouco. Eu acho que, falando do Agente Secreto, né, o que o Kleber Mendonça Filho falou lá em Hollywood, quando ele recebeu o prêmio lá, foi muito legal. Tipo, jovens cineastas, façam mais filmes. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Eu acho que na literatura de ficção científica, por exemplo, também estão surgindo cada vez mais escritores e escritoras jovens que estão aí para fazer uma diferença. Porque é isso, eu acho que se você não começar a criar seu conteúdo e ele seja um conteúdo... e aí, o termo é um pouco complicado, falar de conteúdo inovador. Mas eu acho que a inovação aí, no caso do cinema, no caso da literatura, mesmo de ficção científica, está em você falar do seu mundo. Por que Kleber Mendonça Filho está fazendo tanto sucesso? Porque ele fala do Recife sempre. Ele ainda não fez uma produção ambientada em Hollywood. Talvez faça, mas eu acho que se ele fizer também, ele vai usar os pernambucanos, vai usar o cenário do Recife de alguma maneira. E hoje também na literatura de ficção científica está ficando cada vez mais bacana isso. Há uns 30 anos atrás, você tinha uma literatura muito pasteurizada, que era só autor americano branco, cis hétero. E hoje, principalmente no Brasil, você tem muitos autores e autoras LGBTQ, negros, negras, indígenas, autistas. Então isso está crescendo muito. Eu acho que a única maneira de a gente combater o algoritmo é fazendo a nossa, como dizia o Félix Guattari, a nossa revolução molecular. Cada um sendo o que é e cada um falando mais de si. Né? Porque se você não puder não oferecer esse contraponto, você vai continuar numa cultura pasteurizada.